noite. Hoje nós vamos conversar sobre a aceleração da gravidade. Aguarde só um instante que a sala de aula já vai começar. Que a batida do nosso coração sofre influência da gravidade? A aceleração gravitacional está presente em nossa vida sem a gente perceber. Para explicar mais sobre esse assunto, convidamos o professor Rodrigo Dias e com ele os alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAESA. Professor, a aula é sua. Bom, então vamos lá, né? Na verdade o pessoal está meio ansioso, né? Devido ao assunto, que na realidade é um assunto simples, que a gente acha que entende, quando vai ver não entende. Na verdade, qual é o assunto que a gente vai bater um papo aqui hoje? É mais um bate-papo do que uma aula formal, com fórmula e tudo. A gente vai conversar hoje, na verdade, sobre gravidade. Que, primeiro detalhe, você usar o termo gravidade, você tem que ter muito cuidado quando está usando para não falar de coisa errada. Porque o pessoal fala, gravidade aqui, gravidade... Na realidade, existem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Força da gravidade, aceleração da gravidade, o que é isso? Porque o pessoal vem discutindo isso aí já há uns 2.300 anos e até hoje o pessoal ainda vem estudando isso. E hoje a gente vive aí num mundo aí extremamente moderno, informação assim, viaja de maneira ultra rápida. Hoje em dia você quer qualquer informação, você vai lá na internet, acessa um site de pesquisa, pega qualquer informação, quer conversar com a pessoa em algum lugar, pega o celular, caso dê sinal você conversa com a pessoa. E na hora de explicar situações simples do cotidiano, a gente não sabe. Quer dizer, quando explica igual explicava Aristóteles lá 2.300 anos atrás. Então é engraçado que a gente, com tanta informação, e não consegue explicar coisas básicas. Por exemplo, se eu soltar qualquer objeto aqui, ele cai. Mas cai por quê? E, na verdade, o que é cair? Às vezes as pessoas não sabem nem o que é cair. Então, quer dizer, a gente vai discutir coisas a respeito disso. E o que essa famosa gravidade ou aceleração da gravidade interfere no cotidiano? Que é muito fácil, chega lá na sala, faz conta, calcula daqui, calcula dali, mas não faz a mínima ideia do que está calculando. Para que serve, se não serve, se isso realmente influencia no cotidiano. Aliás, diga-se de passagem, isso até envolve a questão de dinheiro, isso influencia até no mercado financeiro, a gravidade. E às vezes a gente perde um pouquinho essa noção do porquê das coisas. Fica muito em sala de aula, ouve muita coisa, fala muita coisa, mas não sabe o que está falando. Mas por quê? Basicamente, é o que a gente vai discutir? Em cima de quê? A gente vai discutir em cima da Terra. A priori, a gente vai discutir em cima da Terra e pode ser até chocante para um, mas a Terra gira. Para quem não sabe, a Terra roda. Por quê? Na realidade, todo mundo acha que sabe que ela roda. Aí depois, se você pergunta, aí o que a pessoa responde? A pessoa para a Terra e responde. Não, ela roda. Roda e não roda pouco, não. Então, o que a gente vai explicar? Na realidade, por que você solta alguma coisa, por que cai? O que faz ele cair? O que é cair? De repente, a pessoa acha que cair é sempre para baixo. E o que é para baixo, o que é para cima? Aí vira uma bagunça. Então, a gente vai discutir isso aí. E, principalmente, o que tem dado muita mídia ultimamente aí, principalmente aqui no estado, é esse negócio de viagem espacial. Primeiro, a gente teve lá o cientista, capixaba, que participou do projeto Marte, mandou o robozinho para lá. E agora teve o astronauta recente aí, o Marcos Pontes, que foi para o espaço. E daí? Qual a vantagem de ir? O que ele aproveitou? O que acontece? Será que a gente precisa da gravidade? De repente, a gente, gravidade não precisa, vamos lá, tira a gravidade da Terra, pronto, resolve. Aí o pessoal que faz as matérias aí que envolve gravitação vai ficar satisfeito, que é menos conta para fazer. Ou seja, menos dor de cabeça. Mas, na realidade, como é que começa essa brincadeira de gravidade? Na verdade, começou bem antes, Como eu havia citado, começou lá 2.300 anos atrás. Com os filósofos gregos, tinha Aristóteles, Ptolomeu. O que esse povo fazia? Primeiro era aquela discussão. A Terra é redonda, a Terra é quadrada, é um ovo. Aí os caras pensavam, os caras tinham um raciocínio fantástico. Eles diziam, a Terra é redonda. Aí o pessoal perguntava, por que a Terra é redonda? Eles falavam, coisa mais fácil do mundo. Quem fez a Terra? Foi Deus, não é isso? Deus fez as coisas perfeitas. Qual a forma geométrica mais perfeita? A esfera, não tem quina, não tem nada. Logo, a Terra é redonda.
Explicação brilhante. Simples, mas brilhante. Aí qual era a segunda pergunta? Se eu solto isso aqui, cai por quê? Porque é natural cair. Ué, cai porque ele tem que cair. Aí a pessoa pergunta, mas como assim? O pessoal grego tinha maneira de fazer muita pergunta. Então, qual era a ideia básica deles? Olha, na Terra, a Terra inteira, tudo é feito de 4 coisas. Terra, água, ar e fogo, nessa sequência, que é a teoria dos 4 elementos. Se você pegar um objeto e olhar para ele, bom, a maior parte dele é feita de quê? De terra. Terra é pesada, fica embaixo. Você solta, o natural dele é cair. O complicado seria se ele subisse. Então, como ele é feito de terra, ele desce. Se fosse feito na maior parte de fogo, ele sobe. Então, a ideia era essa. Aí o tempo foi passando e as ideias foram evoluindo, entre aspas. Por quê? Porque aí você já dá um salto, vai lá para o século XV, XVI, XVII, época da Inquisição. Aí o que o pessoal fazia? Pegaram a terra, que era redonda, dos gregos, e achataram a terra. A terra não é redonda. A terra é uma panqueca. A terra é uma panqueca, está todo mundo aqui em cima, você vai. Se você chegar aqui, você cai. Então não passa para lá não que você cai. A ideia era essa. Tanto que o pessoal, para pegar o naviozinho lá e vir para cá, foi complicado. O pessoal tinha essa ideia. E depois foram explicar, bom, por que essas coisas caem, não caem? E entrou numa fase meio nebulosa aí da pesquisa, porque a igreja interferia muito no que as pessoas falavam, no que as pessoas pensavam. E aí virou bagunça. Virou bagunça porque quando conseguiram voltar para a Terra no formato que ela tem hoje, o que aconteceu? Falaram, olha, a Terra está bonitinha, a Terra é o centro. A Terra está aqui paradinho e tudo gira em torno da Terra. E provaram isso experimentalmente. Isso é fácil, né? Você pode pegar essa cadeira aqui mesmo. Amanhã de manhã vocês chegam aqui 7 horas com essa cadeira, senta ali no estacionamento e fica. Aí o sol vai passando em cima da sua cabeça, de noite a lua passa e você continua parado. Então a ideia é essa. E eles pensavam assim e a igreja concordava e acabou. Aí andaram matando uns, botando fogo no outro. Até que um pessoal aí resolveu lutar contra isso aí e falar, não, a Terra gira no eixo dela e gira em torno do Sol. Aí vem o seguinte questionamento. Gira, tudo bem, girou aqui, está aqui girando bonitinho. Só que por que a gente não sente o efeito desse movimento? Porque era para sentir, porque se você for fazer uma continha rápida, você vai descobrir que isso aqui gira e gira mais ou menos a 1.600 km por hora. Não é pouco, não. Se você transformar aí, 460, 470 metros por segundo. Pior ainda, além de girar, é supersônica. É porque o som no ar, ele viaja, aqui, né, ele está viajando a 340 metros por segundo, a Terra é 460. Esse troço gira. E gira também em torno do Sol. Aí é uma velocidade espetacular. 30 km por segundo. Ou seja, em 1 segundo a Terra vai quase daqui em Viana. E olha que Viana é longe, hein? Viana não é perto, não. Aí vinha esse problema. Por que o pessoal acreditava que a Terra não girava? Se ela gira, se eu soltar alguma coisa aqui, o tempo que o objeto está caindo, a Terra passa. E ele não devia mais cair aqui. Quer dizer, ia ser até prático, né? Ia ser legal essa história. Por quê? Você está lá em cima no bloco B, quer devolver um livro na biblioteca, você só faz a conta, gravidade. Você só faz a conta, fala, ó, segura aí que eu vou mandar o livro. Chega lá em cima do último andar e solta o livro. Aí a Terra passava, caía exatamente aqui na biblioteca. Você não precisava nem descer. Então o pessoal pensava assim. Por isso que paravam a Terra. E foi aquela discussão, gira, não gira, não gira? O fato é, realmente gira. A questão é por que a gente não sente esse movimento? Por que a gente não fica tonto? Tá dando negócio, tá dando volta. Passa o dia inteiro, o ano inteiro dando volta. Por que a gente não fica tonto? Aí a resposta padrão que as pessoas têm é, você não fica tonto por quê? Gravidade. Ou seja, não respondeu nada. Você pergunta, o que é gravidade? Ah, bom, gravidade é gravidade, aquele negócio que você aprendeu lá em física. Ou seja, não sabe na realidade. Não sabe o que é gravidade, não sabe o que isso afeta. E principalmente, né, as meninas que estão presentes aqui, eu acho que devia aprender esse negócio de gravidade. É muito útil. Né? Fora que, né, um outro comentário que eu esqueci de fazer aqui, quando a gente fala que a Terra é uma esfera, na realidade não é esférica, né?
ela é meio achatadinha. Né? Ou como a mulherada gosta de pensar, se você pegar a linha do Equador, a Terra tem culote. Né? Ela tem culote, ela é mais gordinha aqui, né? Próximo ao Equador. Isso interfere na gravidade. A gente fala, a gravidade tem um valor aí. Na verdade, é um valor constante que muda. Quer dizer, é um negócio bastante interessante. E quem começou a organizar isso? Né? Uma das primeiras pessoas a pensar nesse negócio de gravidade foi o Galileu. Galileu é um cara bastante inteligente. Né? Tá o Galileu lá sentado, assistindo a missa. Diz ele que era católico. Né? Aí ele estava prestando bastante atenção na missa. Aí vem o padre lá com turíbulo. Né? Turíbulo, para quem não sabe, é aquele negocinho que ele bota incenso e fica balançando. Aí ficou o Galileu prestando atenção no turíbulo. E marcou o tempo que o negócio gastava para dar uma volta e outra. Ficou lá, marcando o tempo. Ele achou aquilo tão interessante que ele olhou para o teto da igreja. Viu que tinha um lustre. E o lustre balançava. Aí ele ficou olhando. O lustre balançava. Quanto tempo ia e voltava. Ficou marcando o tempo. Claro que não tinha relógio na época, né? Ele marcava o tempo no pulso, pela pulsação dele. E ele ficou intrigado com aquilo, por que o negócio balançava, por que um gastava mais tempo, o outro gastava menos tempo. Chegou em casa, foi fazer um outro lustre para ele, para ver se gastava mais tempo ao mesmo tempo. E o cara pirou. Pirou por quê? Porque ele fazia vários pêndulozinhos, né, de vários objetos, e ele via que gastava, algumas vezes gastava o mesmo tempo, independente do que ele pendurava lá. Aí o cara ficou completamente doido, né? O que o cara fez? Começou a subir lá no alto dos prédios lá e soltar os objetos para ver se caía realmente, ou caía para baixo. E realmente, né, ele fez algumas observações importantes. E a principal observação que a gente gosta de fazer é o seguinte: se a gente pegar o globo, cadê? Está aqui. Espírito Santo está meio apagadinho aqui, mas está mais ou menos por aqui, nessa posição. Ou seja, quando a gente está em pé, a gente está em pé aqui, está em pé aqui. Então, quando você solta alguma coisa, se eu pegar isso aqui e soltar, isso desce. Agora, quando você vem para cá, o que significa descer? Descer não é, eu estou aqui, cadê? Já fui parar na Austrália. Está aqui. Eu estou aqui, soltei, descer não é para cá. Porque aqui é o quê? Aqui está o céu. Supostamente está cheio de estrelinha aqui. Vocês estão vendo, né? Cheio de estrelinha aqui. Então, quando a gente fala descer para baixo, é na realidade descer em direção ao centro da Terra. Agora, vem a seguinte questão. Por que fica tudo preso aqui? Cola não é. Não tem cola. E aí? Aparentemente não tem nada. Aliás, por que as pessoas supostamente estão aqui de cabeça para baixo e ninguém cai? Senão deveria morar todo mundo aqui em cima, né? O pessoal mora aqui, 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 todo mundo aqui e ninguém cai. Por quê? Aí vem essa discussão filosófica desde a Grécia, né? E quem organizou essa confusão foi o Newton, que é o mais famoso de todos aí. Newton chegou e falou assim, ó, vamos organizar essa bagunça. Espera aí. Isso foi mais ou menos final do século XVII, 1680, 1700. O que ele fez? Ele falou, olha, existe uma coisa chamada força. E o que é força? Força é quando você tem dois corpos, os corpos interagem um com o outro, isso gera uma força. Por exemplo, se você pegar um ímã e um prego, você não precisa encostar o ímã no prego para ele atrair. Você bota o ímã próximo do prego, ele já atrai. Por quê? Porque um está enxergando o outro. Um interage com o outro e existe essa força de atração. No caso do ímã, uma força magnética. Então ele diz, se você tem dois corpos, sempre vai existir interação. Interação gera uma força. Aí o que ele disse? Olha, existe uma força chamada força gravitacional. Aí ele pegou, fez uma expressão matemática que descrevesse esse comportamento. Ele falou, olha, existe uma força que atrai os corpos. E essa força depende do tamanho do corpo, da massa do corpo. Então, quanto mais pesado, maior esse corpo. Quanto mais próximos, maior essa força. Então, o que ele disse? Olha, a Terra é um corpo muito grande. Aliás, bem grande se a gente for comparar com qualquer coisa aqui na Terra, com a gente. Então, quando você está próximo da Terra, a Terra te atrai. A Terra faz uma força em cima de você, né? E essa força é uma força atrativa. Então, por isso que você fica grudado aqui. Você fica grudado porque a Terra te puxa.
E isso, o nome dessa força a gente chama força gravitacional. Se você for para muito longe, aí acabou. A Terra não te puxa mais, você fica perdido no espaço ou entra em órbita, que é o caso dos satélites. Então existe uma camada de ar, né? Como a gente sabe, atmosférica, né? Existe a atmosfera aqui, uma camada de ar. Então, se você está dentro dessa camada de ar, a Terra está te atraindo. E o que acontece? Quando a Terra gira, gira tudo junto. Então, por isso que a gente não sente. Está todo mundo preso aqui. Né? Se eu quiser levantar isso aqui, ó, eu tenho que fazer uma força para levantar isso. Por quê? Porque a Terra puxa ele para baixo. Para baixo em direção ao centro. Como a Terra puxa ele para baixo, eu tenho que fazer força para levantar ele. Se for um corpo muito pesado, eu não consigo levantar. Porque a Terra já é pesada, um outro corpo muito pesado, uma força muito grande. Se for com corpos leves, a gente consegue levantar. Então, na realidade, isso que prende a gente na Terra é uma força. Se você for para a Lua, se você for um dia visitar a Lua, o que acontece? A Lua é menorzinha. Então, a força que a Lua te puxa para baixo é mais fraca. Por isso que a gente vê essas imagens, o astronauta fica lá, dá um passo, vai parar lá embaixo. É porque ele está preso na Lua, mas ele está menos preso. A força é menor. Então, por isso que ele tem mais facilidade de se locomover. Aliás, se ele for muito levinho, é até pior. Ele dá um passo, cai do outro lado, cai fora da Lua. Claro, né? Com certo exagero, mas se ele for levinho, né? Ele dá um passo aqui e vai parar lá fora da Lua. Então, na verdade, as coisas que prendem os corpos na Terra é a força gravitacional. E o que acontece? Cai, o objeto cai em direção ao centro da Terra. O que a gente observa é o quê? À medida que ele cai, a velocidade dele aumenta. De quanto mais alto a gente jogar ele, ele vai caindo e vai aumentando a velocidade. Agora a gente vai dar um tempinho na nossa aula e você de casa, se quiser participar do programa, é só mandar um e-mail para saladeaula@faesa.br. Voltamos já. Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, além das garças de alumínio serenas, num eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. O Sala de Aula está de volta e hoje o assunto é aceleração gravitacional. Professor? Bom, então vamos lá, vamos retornar de onde a gente parou, né? Do tal do objeto cai com a velocidade aumentando. Se eu soltou, ele cai, a cada tempo que passa, a velocidade dele aumenta. E a gente, né, meio que sabe que o que faz ele cair, como a gente já tinha dito, é a força gravitacional. É a força que a Terra puxa ele para baixo, que a gente chama comumente de peso. Eu já vou logo fazer uma parte. Quando esse pessoal sobe numa balança lá na farmácia, gente, aquilo que o ponteirinho marca lá, o que o digital marca, aquilo é massa. Tá?
Peso é o nome que a gente dá a essa força que a Terra puxa os corpos em direção ao centro dela. Então, o efeito que essa força causa num corpo é a mesma coisa que quando você está num carro, por exemplo, que você pisa no acelerador. A velocidade aumenta. Então, na verdade, o efeito da ação dessa força no objeto é uma aceleração. Então, à medida que o corpo vai caindo, ele é acelerado. E é essa aceleração que a gente chama de aceleração da gravidade, que a gente costuma muito usar o valor, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou algumas vezes a pessoa está com preguiça de fazer conta, usa até 10. E a gente vai ver mais tarde quanta diferença dá no valor que você utiliza, se é 9,8, se é 10 ou se é um outro valor qualquer. A gente vai ver até como é que a gente faz para medir isso, porque isso exerce uma certa influência. Então, basicamente, o que é esse valor de 9,8? O que significa isso? Significa que se você botar um objeto para cair, ele que está parado, 1 segundo depois a velocidade dele é 9,8 metros por segundo. Só para a gente ter noção, é quase 36 km por hora. E à medida que ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando. Claro, não vai aumentando assim indefinidamente, né? Como a gente tem a atmosfera, tem o ar, né? O contato com o ar gera um atrito, aí chega um certo limite, ele estabiliza. Porque se não estabilizasse, imagina, choveu, você não ia sair de guarda-chuva, você ia sair de colete na cabeça. Porque a altura que um pingo cai, se ele vier acelerando o tempo inteiro. Então, esse valor de 9,8 que a gente utiliza é o valor, é a aceleração com o corpo cai. Se você estiver pegando um intervalo pequeno, 1 metro, 2 metros, é isso mesmo, ele chega com uma certa velocidade. E como é que a gente faz para medir esse valor? Que afeta tanto e a gente não sabe que afeta. Que é uma força que prende a gente no chão. E a gente nem sabe mais ou menos. Existem várias maneiras de você medir esse valor de G. A gente trouxe duas aqui para ver. Uma que o pessoal todo já fez, estão cansados de ver isso aqui. Tem uns que até fizeram em casa para ficar brincando com isso. E um outro um pouquinho mais sofisticado, né, cheio de fio, bacana isso aqui, novo, né, semi-importado isso aqui, que te dá um valor mais preciso. Isso aqui te dá só um valor, só para você ter noção. O que a gente faz aqui? Faz a mesma coisa que o Galileu fez lá quando estava assistindo a missa. Vocês verem como que isso aqui é simples, a mesma coisa. O que você faz nisso aqui? Quando o aluno chega nessa aula aqui, ele adora fazer isso. Por quê? O que ele faz? Ele pega isso aqui, isso a gente chama de pêndulo simples. Simples porque o que é o suporte? Um negocinho pendurado, um barbante, né? Um fiozinho esticado. E o que a gente faz para medir a gravidade só com isso aqui? Pega isso aqui, solta. Quando solta, ele faz isso. Fica aí balançando. Isso, você só observando esse balanço dele, você consegue chegar no tal da gravidade. Como isso? Tá? O que você precisa? Você precisa saber o tamanho do barbante, você vai lá e mede, bota uma régua aqui e mede. Né? E você precisa marcar o tempo, ó, que ele gasta para dar uma volta. Foi, voltou. Com o cronômetro você marca esse tempo. Vem com uma régua, mede isso aqui. Aí existe uma relaçãozinha matemática já bem conhecida da gente aí, e a gente encontra o valor da gravidade. Claro, dependendo do cuidado com que cada um faz, você chega num valor legal, né, que é o que a gente adota como um valor bacana, é o 9,8. Ou então, quando você faz com pouco cuidado, não faz isso aqui de qualquer jeito, né, quer terminar logo, aí você acha 10, 15, 6. Mas quando você faz com certo cuidado, repete algumas vezes, você chega nesse valor de 9,8. E por quê? Quando você solta aqui, a tendência disso aqui é cair. Cai. Só como ele está preso, o que acontece? Ele faz esse movimento. E quem puxa ele, quem faz ele ter esse movimento, é a força gravitacional, ou seja, o peso. Então a gente consegue, desse experimento aqui, extrair o valor da gravidade. Bem simples, mas dá um resultado legal. Caso a gente queira fazer um cálculo um pouco mais sofisticado, o que é importante na realidade, dependendo do que você vai fazer, você tem que fazer um cálculo sofisticado, um valor mais exato, a gente usa esse equipamento aqui, que é um equipamento que a gente chama de equipamento de queda livre. O que é queda livre? O que seria queda livre? Um objeto cair, nada está interferindo no movimento dele. Ele cai simplesmente porque a Terra puxa. Não tem alguém lá botando a mão, não tem ar, não tem nada. É um movimento livre, ele cai livremente. Então a gente usa isso aqui. Isso dá um valor legal para a gente. Com esse aqui a gente consegue calcular o valor da gravidade em Vitória.
que é diferente da gravidade no Rio, que é diferente da gravidade em Minas e assim por diante. Por quê? Além da Terra não ser completamente redonda, ter o culote que eu falei, né, acontece o quê? Você tem regiões beira-mar, tem regiões mais altas, mais baixas. E a gravidade depende de quê? Tanto a força quanto a aceleração. Depende da distância que o objeto, ou que você, está do centro da Terra. Se você está num lugar mais alto, você está um pouco mais distante. Se você está num lugar mais baixo, você está um pouco mais perto. Isso interfere e, na prática, isso faz muita diferença. Que é a questão que eu falei lá das operações grandiosas aí, com grandes somas de dinheiro, né? Então, como é que funciona isso aqui? Isso aqui, esses 4 aqui, são 4 sensores. Tá? São sensores, como a gente chama, são sensores fotoelétricos. Tá? São sensores de movimento. Tá? Esses sensores têm em porta de banco, supermercado, elevador. O que acontece? Quando você faz movimento, né, quando você passa próximo deles, ele faz o quê? Ele detecta que alguém passou ou que não passou. No nosso caso aqui, os nossos sensores de movimento estão ligados a um cronômetro. Na verdade, estão ligados a 4 cronômetros. E à medida que eu vou passando aqui, o cronômetro vai disparando e vai travando. Então, qual o objetivo dessa prática nossa? Eu tenho 4 sensores, todos eles estão daqui para cá, eu tenho uma distância, daqui para cá uma, daqui para cá uma. No nosso caso, a gente pegou a mesma, sempre 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros e 20 centímetros. Então, se é realmente verdade que, à medida que vai caindo, a velocidade aumenta, ele vai se locomovendo mais rápido, se a distância é a mesma e ele está se locomovendo cada vez mais rápido, o tempo que ele gasta para percorrer isso aqui é menor. Então, o que a gente vai tentar fazer? Tentar reproduzir esse tempo aqui. Tá? Por que tentar? Porque o negócio é meio de lua. Às vezes ele funciona, quando tem que funcionar não funciona. É o famoso derruba professor. Você ensaia, na hora ele não funciona. Então o que a gente usa? A gente usa só uma esferinha de metal. Tá? Uma esferinha de metal, a gente vai prender a esferinha aqui na bobina e vai soltar. E ver se ela passa nos sensores. A gente repete, se for o caso, a gente repete algumas vezes, né? Passou, tranquilo. A gente prende ela aqui, né? Para aqui, aí está tudo zerado. E a gente solta. Tá? No caso aqui, tá? Ele não travou o último cronômetro, tá? Mas travou os 2 primeiros. Tá? Se você olhar os 2 primeiros tempos, tá? O primeiro ele gastou lá, tá? 0,181, ou seja, 0,181 segundos para percorrer esses 20 centímetros. Já os outros 20 centímetros, ele gastou 0,081. Então, quer dizer, menos da metade do tempo. E se o terceiro tivesse tido boa vontade de travar, a gente teria visto que ele ia gastar um tempo menor ainda. Então, quer dizer, com isso já dá para a gente ter uma noção. Realmente, se ele gastou menos tempo e a distância é a mesma, significa que ele está acelerando. E aí que entra também as outras disciplinas do curso, no caso do curso de ambiental. A gente pega isso aí, esses dados, né, vai para a prancheta, aí usa tudo que aprendeu em cálculo numérico, senta lá e faz a continha. Pega o modelo matemático lá do Newton, já conhecido aí, de movimento, e a gente calcula a gravidade. E nesse experimento, a gente acha o valor bem legal. Você acha um valor de 9,79, que é um valor que a gente considera o valor da gravidade em Vitória. Claro, você pode também pegar esses dados, joga num programa de computador, Excel, por exemplo, que ele faz para você. Ele faz e ele descreve exatamente o comportamento da bolinha. E você, quando mede, você mede exatamente o valor de 9,8. A gente pode até tentar fazer de novo, né? Como é rapidinho. Cadê? Não é esse aqui não. Esse aqui fica aqui. Vamos ver se ela, com muita boa vontade, agora ela passa. Aqui. Opa, tá torto. Vamos lá. Zero aqui. Agora não passou nem pelo segundo, quer dizer, ele é bastante sensívelzinho, né? Quer dizer, uma outra coisa, né? Aproveitando o fato aqui de a gente chamar a atenção, quando você está quanto mais sofisticado for o seu experimento, mais cuidado você tem que fazer. Então, você tem que estar de frente para ele, na mesma altura, né?
Então é bom também a gente chamar atenção. Nem sempre funciona. Tá? Repetiu. Tá? O primeiro valor ele repete. Então ele é bem preciso. Tá? Na realidade, quando você repete várias vezes, quando você posiciona na mesma, né, todos eles alinhados, bonitinhos, isso aqui não pode, né, tá torto, não, ele repete sempre. Você faz 10 vezes e acha sempre o mesmo valor. Isso é muito importante. Né? A gente vai discutir qual a importância disso. Tá? Eu tive recolhendo alguns dados e, por exemplo, se você pegar a gravidade na cidade do Rio, à beira-mar, ela tem um valor. 788. Se você pegar a gravidade em Belo Horizonte, que está acima do mar, e calcular, você vai achar 9.783. Quer dizer, de 788 passa para 783. E a gente vai discutir, né, daqui a pouco a gente vai discutir qual a influência, em que essa pequena diferença interfere na prática. Que é importante a gente discutir um pouco isso. Professor, nós sabemos que a aceleração não é mesmo em todo local. Isso. Existe um local onde a aceleração ela é maior? Existe, tá? Se você pegar, por exemplo, se você considerar que a Terra ela é toda plana, tá? Como a distância do centro da Terra até o polo aqui é uma. Se você pegar a distância até a linha do Equador, ela é maior. Então, à medida que você vai subindo em direção aos polos, tá? Sempre à beira-mar, a gravidade aumenta. Tá? Então, a gravidade é um pouquinho menor no Equador e um pouquinho maior nos polos, devido ao fato da gravidade da Terra não ser uma esfera perfeita, ela ser mais gordinha. E se você for para um lugar maior, você está em Vitória, vai para Domingos Martins, também dá diferença, porque lá é um pouco mais alto. Claro, essa diferença é mínima, mas a gente vai ver que dependendo do que você vai fazer, essa diferença mínima importa muito, influencia pra caramba. Mas, professor, se os polos fossem iguais, a gravidade seria diferente? Se a Terra fosse uma esfera perfeita, né, se a distância do centro até aqui em cima fosse a mesma até aqui, tá? No mesmo nível a beira-mar seria a mesma. Né? Não teria diferença, não. Aí uma série de problemas você poderia evitar. Mas, por sorte, não é. Né? A gente pode fazer um estudo maior. Né? Um exemplo que a gente gosta de citar, né? Primeiro a gente gosta de citar um exemplo de brincadeira. O que é que a gravidade influencia muito? Né? O pessoal mais antigo aí entende mais disso. Que é que quando você pega relógio de pêndulo, né? Esses relógios que tem aqueles pêndulos enormes, né? Aquele relógio é influenciado pela gravidade. Né? Então eu estive até fazendo umas contas, né? Que se você pegar um relógio daquele, for lá para o Rio de Janeiro, ajustou ele, fez ele bonitinho, você calibrou ele de maneira que o tempo que ele gasta para sair daqui, ir para lá e voltar é 1 segundo. Então isso calibra os seus ponteiros. Calibrou bonitinho, levou. Se você pegar esse relógio, resolveu mudar, foi para Belo Horizonte, né, onde a gravidade é lá na terceira casa de diferença, e botar ele lá e não calibrar ele de novo, a cada 3 horas esse relógio vai ficar atrasado em mais ou menos 2 segundos. Então, com o passar do tempo, ele vai atrasando. Se você pegar um dia inteiro, ele vai atrasar quase 17 segundos. Aí você fala, tá, mas 17 segundos é nada, 2 segundos é nada. Depende, né? 2 segundos depende do que você está trabalhando, é muita coisa. Tá? Para em frente a um carro que está a 80 km por hora e marca 2 segundos para você ver onde é que você vai parar. Vai para lá no Parque da Paz. Né? Então, quer dizer, 2 segundos é muita coisa. 2 segundos interfere sim. E uma outra coisa que aí é preocupante, que aí entra a questão do por que o pessoal aí fica meio alvoroçado, né? Afeta até o mercado financeiro a gravidade. Pelo seguinte, tirando o pessoal que já é mais antigo, na época que o pessoal ia na feira, comprava as coisas, o cara usava aquela balança de prato. Né? Botava o peso de um lado e botava, né, banana, tomate do outro. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de balança. Onde a gente usa balança de mola, igual aquela de açougue que você joga lá e pendura, ou a própria balança digital. E todas essas balanças têm que ser calibradas, porque senão você leva ou vantagem ou prejuízo. E basicamente como é que você calibra? Se for uma balança tipo açougue, né, essa que você joga lá e o ponteiro, né, move para um lado, né, marca a massa, o que acontece? Quando você bota a peça na balança, a terra puxa para baixo. Então existe mais ou menos um sistema de mola. A terra puxa para baixo, a mola estica.
Aí o negócio é calibrado da seguinte maneira, olha, se esticar 5 centímetros, são 5 quilos. Esticar 10 centímetros, são 10 quilos. Claro que na prática não é isso tudo, né? Senão se você pesar 20 quilos, acabou a mola, né? Mas é alguma coisa nesse sentido. Então, na realidade, o que marca a massa, a quantidade que você está levando, é o peso. E o peso varia de local para local. Então, a força que a Terra puxa as coisas para baixo varia. Então, eu estive fazendo umas contas aí, que se você pegar de novo, pegando o mesmo exemplo, Rio, que é bem próximo, bem parecido com Vitória, e Belo Horizonte, que está um pouquinho acima do nível do mar. Se você pegar uma balança calibrada no Rio ou em Vitória e levar para Minas e não calibrar de novo, a cada 100 quilos que você pesa, aqui, se você pesar 100 quilos aqui, lá você vai estar pesando uma quantidade menor. Você perde 40 gramas. A cada 100 quilos você perde 40 gramas. Então você vai estar pesando 999 quilos, 960 gramas. Você fala de novo, putz, mas o cara faz questão de 2 segundos no relógio e o cara faz questão de 40 gramas em 100 quilos. Vai ser pão duro assim? Só sendo professor, né? Mas, na realidade, tá, isso influencia. Por quê? Por exemplo, para a gente aqui que não compra 100 quilos de nada, não tem problema. E para o pessoal aí que compra 50 toneladas de carne, faz a conta aí agora, quanto que o cara vai estar levando de prejuízo? De 40 em 40 gramas, 50 toneladas, te dá uma diferença muito grande. Agora, a gente vai conferir o Campo Aberto, nosso quadro de divulgação das pesquisas que estão acontecendo na FAESA. Bom, meu nome é Felipe Viana, sou estudante de Ciências Biológicas aqui da Faculdade FAESA, aluno orientado pelo professor Rodrigo Lemes, né, e vou estar trabalhando com, quer dizer, o meu projeto de TCC, eu vou estar trabalhando com anfíbios anuros, né, que são sapos, rãs e pererecas, de um rio conhecido como Rio Jabuti, ali no município de Guarapari. Eu vou estar trabalhando com morfometria de anfíbios. O que é isso? Eu vou estar trabalhando com tamanho e forma dos indivíduos. E através disso eu consigo prever uma possível evolução desses animais. E também eu consigo, através de variáveis ambientais como umidade, altitude, temperatura, pH da água, prever uma possível força externa do meio ambiente em relação à forma corporal dos indivíduos, né? Eu vou estar trabalhando com 5 pontos no rio, né? O rio ele nasce até o mar e nesses 600 metros até o céu. Agora eu vou estar determinando 5 pontos. E eu também consigo, através desses 5 pontos, determinar 5 populações diferentes, se houver diferença entre elas, né? No caso de uma mesma espécie, né? Bom, quem quiser entrar em contato comigo e até mesmo estar trocando algum tipo de material relacionado ao assunto, anfíbios, morfometria, geométrica, é só ligar para 9927-9461 ou mandar um e-mail para mim, felipedizai@hotmail.com. Beleza? O Sala de Aula está de volta e hoje o assunto é aceleração gravitacional. Professor? Bom, então, né, a gente parou nas 40 gramas. Faz uma diferença e só para fechar, isso é fraude, tá? Então, se vocês algum dia pensarem em pegar uma balança, calibrar ela aqui, levar lá para Minas para fazer negócio lá, olha, isso é fraude. Tá? Toda balança tem que ser calibrada, tarada direitinho. Tá? Até balança de restaurante de comida quilo. Você bota lá, ela tem que funcionar direitinho. Agora a gente falou muito da gravidade, o que ela influencia. Agora vem o contrário, e a falta dela? O que causa? Existem algumas curiosidades aí, algumas coisas que são verdades, outras mentiras, a respeito da falta da gravidade. Que é outro erro também, você dizer, gravidade zero. O astronauta fala, que bonitinho, está flutuando, gravidade zero. Não é bem assim.
Não é que você simplesmente acaba a gravidade. Ela vai diminuindo, em algumas condições você consegue ter a sensação de gravidade zero. Por exemplo, o astronauta está lá, né, no espaço, subiu. Já tem que fazer uma força danada para subir. Se você quiser jogar qualquer coisa de raiva para fora da Terra, é só você jogar uma velocidade de mais ou menos de 11,2 km por segundo. Aí ele entra em órbita. Brigou com o namorado? Bota ele em órbita. Tá? Pode tentar. Então, o que acontece quando eles estão lá em cima? A primeira coisa que deve ser muito legal lá em cima é que você perde completamente a noção de equilíbrio, de que é em cima e que é embaixo. Para você, em cima e embaixo, esquerda e direita, não faz diferença nenhuma. Tá? Por quê? O que te dá essa noção de orientação e de equilíbrio? Na verdade, é o ouvido interno. Né? Tem alguns sensores, né, que te dão essa sensação. Em cima, embaixo, esquerda, direita, está torto ou não está. E esses sensores, eles funcionam via gravidade, força gravitacional. Eles são sensíveis ao valor da gravidade. Como lá em cima você tem a sensação de não existir gravidade, os sensores não funcionam. Então você não faz a mínima ideia de se você está de cabeça para cima, se você está de cabeça para baixo, se você está indo para um lado, está indo para o outro. Você fica completamente perdido. E as atividades mais simples que você tentar fazer, você não consegue. Se você vê lá, né, um parafuso, pegar uma chave de fenda, colocar no parafuso e tentar girar para apertar o parafuso, a chave de fenda fica paradinha. Quem gira é você. Quanto mais você... Aí você vai girando, o parafuso fica quietinho lá. Então, quer dizer, isso é um negócio bem legal. Agora, outra coisa legal que acontece na ausência de gravidade, principalmente para quem assim é desprovido de altura, ou seja, para quem não teve essa... Né, cresceu muito, né? A gente tem alguns exemplos aqui, vamos citar, né? O que acontece? Quando você sobe, né, temos aqui embaixo, né? Quando você sobe, os discos esponjosos da sua coluna vertebral, eles não precisam mais suportar pressão nenhuma, porque não tem nada puxando para baixo. Então, eles dão uma relaxada. Tá? Eles dão uma relaxada, e o que acontece? Essa relaxada faz com que você cresça, aparentemente. Se você medir, você está 5 centímetros, você pode chegar a 5 centímetros maior. Então, você imagina a alegria, por exemplo, uma pessoa assim parecida com ela, né? 1,48 m, né? Crescer 5 centímetros, já pode encher a boca e falar, eu tenho mais de 1,5 m agora. Quer dizer, o triste é quando volta para a Terra, encolhe. Né? Então, não tem jeito. Você queria... Professor, eu gostaria de saber qual é a relação de atração e repulsão entre a Terra e a Lua. E essas fases da Lua, se tem alguma relação direta com maré alta, maré baixa, esse tipo de coisa? Na realidade, não só tem relação, como é devido a isso. Né? Aí você tem algumas situações distintas. Você tem a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. Elas têm essa força de atração. Isso é um fato. Agora, qual o problema, tá, que você tem com relação à Lua? A Terra é líquida, né? A parte da Terra é líquida. Então, as marés, né, são líquidos, eles estão sujeitos a essa força. Então, quer dizer, quando a Lua está mais próxima de uma certa região da Terra, ela atrai com uma certa força. O outro lado, né, você está, por exemplo, né, Europa, o outro lado, que está do outro lado do globo, ele está mais distante da Lua. Então, a força com que a Lua atrai aquele outro lado é menor, se você for considerar o globo como um todo. Então, o que acontece? Aí você tem maré alta, maré baixa. De acordo com o movimento da Lua, se ela está próximo, ela atrai com mais força. Se ela está longe, ela atrai com uma força menor. Aí você tem maré alta e maré baixa. E você tem também as situações, né? Se a Lua passar próximo, né? Ela passa próximo de um lado, de repente do outro lado, ela não passa tão próximo assim, né? Que o movimento não é exatamente perfeito. Então você tem, às vezes, uma maré alta grande, né? 2, 3, 4, 5 metros, e uma maré alta que você fala 1 metro. Então, o que é alto, o que é baixo também é relativo, depende de onde você está. Né? Se ela passar mais voltada ao Equador, aquela região ali vai ter uma maré alta maior do que a região que está próxima dos polos. Mas o movimento de maré alta e baixa é devido à força gravitacional que a Lua exerce aqui. Então, exatamente isso. Tá? Então, tendo perguntas, vocês podem interromper. Tá? Outras coisas interessantes, né? Além da questão da altura, que você aparentemente cresce, né? Aí vem os problemas, as coisas não engraçadas, que é o seguinte, começou a subir, né?
deu aquela sensação de ausência de gravidade, o rosto incha. Então, para quem já tem um rosto mais redondo, é um desespero. Vai ficando com a cara mais redonda ainda. Por que que incha? O ser humano, né, assim como tudo que está na Terra, foi sendo desenvolvido para suportar essa força. Quando você vai lá em cima que você não tem essa força, o que acontece? Acontece os seus fluidos corporais, sangue, água, eles têm a tendência de continuar se distribuindo da mesma forma do que você estava aqui embaixo. Então existe um acúmulo, né? Você pega da região do coração para cima, começa a acumular fluidos e a cara vai ficando um pouquinho maior. Tá? Não se preocupa que não chega a explodir, não. Mas incha. Né? O rosto incha um pouquinho. Professor, por que é interessante saber sobre aceleração? Bom, né, como eu havia falado, né, além dela interferir nas coisas aqui, né, balança, pêndulo, né, a falta dela, né, na verdade a falta de aceleração, também influencia. O que o pessoal tem feito? Né? Inclusive na última missão espacial que foi o brasileiro, ele fez. Eles estão começando a estudar, por exemplo, o crescimento do feijão. O que a falta de gravidade pode afetar no crescimento do feijão? De repente ele cresce mais rápido. Né? E se ele cresce mais rápido, para quem só pensa em dinheiro, vou botar uma fazenda né, lá em cima. Aí cresce mais rápido, eu vou colher mais rápido, vendo mais rápido, ganho dinheiro mais rápido. Né? O problema é só que o negócio está meio caro ir lá para cima. Né? Então o pessoal tem feito pesquisa. O que a falta da gravidade pode ajudar em alguns processos aqui embaixo. Isso é bastante interessante. O pessoal tem testado, de repente, remédio. Né? De repente você fabricar um remédio onde a gravidade é um pouco menor, de repente ela tem uma saída. Né? Então tem muita gente pesquisando nisso. Tá? Por isso que é tão importante. Né? E uma outra coisa que o pessoal também, de uma outra área que aparentemente não tem nada a ver com física, o pessoal da medicina, né? Vem também dando uma grande contribuição. Por quê? Existem alguns problemas de você estar numa situação de gravidade próxima de zero. Que é, primeiro, que o seu corpo, a sua sensação de leveza, você fica leve. Né? Então qualquer pessoa levanta qualquer um. Só que como você fica mais leve, os seus ossos não têm que suportar essa pressão toda. Então você pode ter uma diminuição, né, na resistência dos seus ossos. E isso levar a uma osteoporose. Mas isso é um tempo longo. Agora, o grave mesmo é que é o seguinte, como você está lá em cima, né, numa boa, não tem essa pressão, essa força toda, o seu coração, ele entra meio que de férias, quer dizer, ele pode bater mais devagar. Porque ele tem que bater muito rápido aqui numa pressão muito grande, porque ele tem que mandar irrigar o cérebro, irrigar o pé. Então ele tem que vencer essa diferença de pressão, que é devido à gravidade também. Então para mandar, né, o sangue do coração para o cérebro, ou para o pé e vice-versa, você tem que fazer uma certa força. Como lá em cima não tem a gravidade para atrapalhar, a aceleração da gravidade, ele pode bater mais devagar. E o que acontece? Acontece eles ficam meio relaxados. Fica trabalhando lá na boa, tranquilo. Né? Então há um relaxamento dos músculos. E o que isso pode acarretar? Quando o camarada voltar para cá, o coração tem que entender que ele tem que voltar a bater mais rápido. E quanto mais tempo o cara ficar lá em cima, mais esse coração vai começar a condicionar a bater mais lento. Então, quando ele voltar, ele pode ter sérios problemas. Se começar a faltar sangue, oxigênio no cérebro, por exemplo, ele pode ter problemas gravíssimos. Então, isso é uma preocupação. Por isso que lá em cima o pessoal faz todo um trabalho de ficar se exercitando o tempo inteiro para evitar esse tipo de problema. Tanto quando eles voltam para o espaço, eles ficam de quarentena, né? Que é para fazer uma readaptação. É a mesma coisa quando uma pessoa mergulha, só que aí o processo é inverso, né? A pressão aumenta. Então, dependendo de onde você vai, você passa por um processo de readaptação. E isso tem dificultado muita coisa, principalmente a vontade que o pessoal está de ir para Marte. Por que o pessoal está com tanta vontade de ir para Marte? Qual o problema? E voltar para Marte, você deve gastar mais ou menos, segundo o pessoal tem feito aí, estimativa, 2 anos e meio. Como é que você vai garantir que essas pessoas vão conseguir voltar depois e ter uma vida normal aqui na Terra? Você imagina 2 anos e meio, o coração lá relaxado. Como é que faz para voltar? Que por mais que você tente, você não vai conseguir simular essa gravidade que tem aqui na Terra. E aí a gente chega num ponto, quando a gente fala de viagem espacial, importantíssimo,
principalmente para a gente aqui que é da área de ambiental, que é o seguinte: a gravidade vem da Terra. O homem ele não controla esse valor da gravidade. Isso é uma força que a Terra faz na gente. A gente não controla isso. E o que está acontecendo? O pessoal aí entrou numa de começar a detonar a Terra, né? Então, acabando com recursos naturais, acabando com tudo. Destruindo camada de ozônio. E estão querendo simplesmente acabar com isso aqui. E agora vamos para Marte, né? Vamos ficar um tempinho lá e acaba lá. Mas o negócio não é assim, não. Por mais que o Newton tenha modelado, por mais que a gente faça a conta, por mais que a gente saiba, sobe a gravidade causa isso, desce causa aquilo. É importante lá para você fazer medir, vender um negócio aquilo, é importante a gravidade. Para você acertar o seu relógio, é importante a gravidade. Só que o homem não controla, o homem está destruindo o planeta. Daqui a pouco ele vai começar a alterar seriamente o planeta e aí não tem mais volta. De repente, se você... uma coisa... né, exagerando, vai que ele começa a alterar o valor da gravidade. E aí? Ou vai que ele resolve detonar tanto o planeta que você não consegue mais viver aqui. Vamos para outro, vamos para Marte. Meu amigo, a gravidade lá em Marte não é 9,8 não. A gravidade lá é menor. E todo o planeta, todo o ecossistema, o ser humano foi feito para esse tipo de situação, esse tipo de condição. Então fica-se muito... Como é que você vai simular essa gravidade? Quer dizer, quantos bilhões de anos o homem está aí evoluindo para chegar no que é hoje? A estrutura óssea que a gente tem hoje é devido a essa interferência, vamos dizer assim, da força gravitacional. Então, quer dizer, não é tão simples assim, vamos embora, vamos para Marte, vamos pegar um ônibus espacial e vamos para Marte. E aí, como é que faz para ficar lá? Vai viver todo mundo o quê? Vai fazer umas cápsulas, né, pressurizadas? Então, quer dizer, o homem, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente fala gravidade, parece um negócio tão longe, né? Parece uma coisa tão abstrata, um negócio que a gente não vê, mas influencia tanto a vida da gente aqui, influencia até a maré. Quer dizer, o pessoal que fica lá no surf, né? Só beleza, né? Quer dizer, mal sabem eles que, na realidade, eles têm uma dependência da Lua. Onda lá deles depende da Lua. Quer dizer, aí o pessoal também inventa umas lendas, né? Corte de cabelo, vou cortar cabelo novo porque cresce. Aí também já é certo exagero. Gravidade influencia, mas não vamos também ser tão exagerado. Então, quer dizer, o negócio está ficando tão complicado que agora o pessoal já não está detonando aqui. Vamos para o espaço. Estação espacial, bota lá, né? O Brasil está lá, o cara subiu, mostrou a bandeirinha, né? Pagou uma fortuna para ir lá em cima, para ver se consegue desenvolver alguma coisa para parar isso aqui. Então, quer dizer, essa questão da consciência, que o ser humano ele pode interagir, ele, né, escreve expressões matemáticas, agora ele não pode destruir. Porque até a física, que aparentemente você fala física, uma coisa mecânica, matemática, fria, não, a gente tem toda uma questão, né, por trás de conscientização. Então é importante, por um lado a gente fica informado, né? A gente tem informação de que quando alguém fala gravidade, gravidade. Ou então quando você for lá no açougue, você olha para a balança, você lembra, será que o cara calibrou essa balança aqui ou calibrou essa balança em Minas? Né? De repente você está tomando prejuízo, né? Então é importante a gente ter essa conscientização. Professor, você poderia indicar seus livros? Na verdade eu trouxe um livro aqui, que é um livro extremamente físico, né? Que é o livro que o pessoal estuda aí. Né? Caso alguém queira se aprofundar um pouco mais na teoria, ver essas expressões matemáticas que ele pode calcular, né? De repente ele resolve fazer o pêndulo, né? Para brincar em casa, domingo à tarde ele vai brincar com os filhos, vamos calcular a gravidade. Né? Vai que alguém resolve, né? Então ele pode, esse livro aqui é um livro de física, tá? Um livro bem conceitual, tá? Que você pode ter acesso a essas expressões, como calcular, como não calcular. Se a pessoa quiser ter acesso a um pouco mais de história, né? De contar umas historinhas, curiosidades, né? Você pode ir na internet, está cheio de sites. E tem um livro bastante interessante de um físico brasileiro, tá? Bem conhecido aí no exterior, que ele chama Marcelo Gleiser. Ele até fazia participação em alguns programas científicos, né? Então, o Marcelo Gleiser escreveu um livro chamado A Dança do Universo, que é um livro que a gente acha no mercado, né? Um valor razoável. E ele tem muito dessa parte histórica,
né? Dá para a gente ler, entender, ver como é que foi a evolução, que é importante também, né? Para a gente dar valor ao que a gente tem hoje, é importante a gente conhecer, né? O que foi feito aí, né? Inclusive, só para fechar, um outro exemplo que eu lembrei da questão da gravidade é o seguinte: o pessoal tem brincado muito aí no trânsito com os radares eletrônicos, né? E aquilo ali funciona mais ou menos um sensor de peso, né? Passou, né, acima de tantos quilos, ele detecta, faz a questão do movimento, faz as contas ali e calcula a velocidade. Então tem um pessoal aí que resolveu agora tudo comprar moto. Vamos comprar moto que não pega no radar, né? O que o pessoal está fazendo? Baixando, né? Calibrando novamente para começar a pegar agora as motos também. Então é bom o pessoal aí realmente andar na linha que o pessoal tem lembrar da gravidade. Ó, pela gravidade, né? Estão calibrando de novo para pegar o pessoal. Até no radar, quando você for passar por ele, você lembra, gravidade. Isso tem influenciado bacana. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Obrigada, professor, turma. E você de casa, se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para saladeaula@faesa.br ou entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 21224565. Agradecemos sua audiência. O Sala de Aula fica por aqui. Até o próximo programa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.